Hoje nós vamos entender como aplicar um recurso aqui que é um constraint ou restritor, como podemos traduzir, que vai permitir a gente transformar um objeto a partir de outro. Eu estou usando para esse experimento aqui a versão 2.92. Ela é uma versão experimental, ainda não foi lançada, vai ser brevemente lançada. Mas se vocês quiserem usar o Blender, vocês podem ir lá na Fundação Blender.org e baixar a versão atual aqui, que é a versão 2.91.2. É a versão que já traz algumas correções de erro da versão 2.91. Nesse caso, como eu estou usando aqui a versão 2.92, vocês podem acessar a página de link, correr, até embaixo vocês encontrarem essas três opções: Go Experimental, o foguetinho ou Download Blender Experimental. Então, se eu quiser baixar a versão experimental, eu clico em qualquer um desses ícones e aqui eu vou ser levado à página de versões que ainda serão lançadas. 2.92 já está prestes aí a ser lançado. Essa é a versão que eu estou usando no momento, é uma versão beta. Mas já existe também disponível a versão 2.93 Alpha. Então, se vocês quiserem baixar, vocês podem baixar o arquivo, ele vem compactado, vocês descompactam dentro de uma pasta qualquer aí no seu computador ou numa mídia removível, até mesmo no pendrive, e dentro dessa pasta vocês entram e executam o arquivo .blender.exe, sem a necessidade de instalar. Executando vai acontecer o que eu estou fazendo aqui. Eu não instalei, ele está funcionando aqui de forma prática. Vocês podem me acompanhar nesse experimento com qualquer versão, tá, pessoal? Vamos entender aqui como é que funciona esse restritor. Eu vou selecionar esses objetos inicialmente e vou ocultá-los usando a tecla H. Para começar aqui o entendimento do recurso, eu vou adicionar uma mesh, que vai ser aqui um cilindro. Eu vou aproveitar, abrir as propriedades do cilindro e o número de vértices aqui eu vou colocar com 9. Ele vai ter 9 lados. Tá? A profundidade desse objeto eu vou usar aqui como 0.5 e vou fazer rotacioná-lo pelo eixo Y em 90 graus para fazê-lo ficar em pé. Pronto. Aqui eu tenho um objeto que eu quero utilizar para poder implantar o recurso que eu quero. Vou então adicionar um segundo objeto na área. Vou vir aqui em Edge e vou adicionar uma mesh cúbica. Esse cubo veio muito grande, eu vou usar a tecla S de escala para diminuí-lo. Vou deixá-lo aqui nessa proporção, tá, pessoal? E vou olhar a vista desse cenário pela vista frontal ortográfica, que é aquela vista de frente, em 2 planos. O cubo ainda está selecionado. Ele tem um ponto de origem aqui no centro, eu vou ativar o Move e vou arrastar pela coordenada X esse cubo, fazendo com que esse ponto de origem encoste nessa lateral direita aí dessa roda que eu gerei com o cilindro. Pronto. Agora eu vou entrar com ele no modo de edição. Vou ativar novamente o Move e vou arrastar dessa vez o cubo, fazendo com que a sua lateral esquerda encoste na lateral direita da esfera. Vejam que o ponto de origem se manteve lá, ó, colado à lateral direita da esfera. Agora eu vou dar um giro pelo gizmo e vou ativar a função de faces. Eu vou selecionar essa face que está apontando nessa direção aqui do eixo X e vou usar o atalho do recurso Inset Face, que é a tecla I. Vou empurrar o mouse para dentro, eu insiro uma face internamente e vou fazer o extrude usando a tecla E, X e vou trazer para cá, para esse ponto. Vou fazer novamente o mesmo recurso usando a tecla E, só que eu vou dar um pequeno alongamento. Vou selecionar essa face aqui onde eu estou com o cursor do mouse e vou utilizar aqui o EY e vou puxá-lo para trás. Vamos voltar para Object Mode. Eu gerei 2 objetos aqui para a nossa experiência. Então eu vou usar esse objeto, que eu vou chamar de roda. E esse outro objeto eu vou chamar de eixo. Com os 2 objetos aqui preparados, eu vou selecionar cada um
individualmente, selecionando aqui a roda primeiro, vou usar o atalho Ctrl A e vou aplicar a rotação nele. Vou repetir o passo para o objeto que é o eixo. Ctrl A, Rotation. Se vocês selecionarem cada objeto aqui, cada objeto tem um movimento individual. Uma das formas de eu gerar aqui um parentesco entre os objetos é eu selecionar primeiro a roda, com o Shift pressionado eu selecionar o eixo. E vou utilizar aqui o Ctrl P. Eu abro o menu de parentesco e vou aplicar o Object. Agora, se eu selecionar o eixo e tentar movimentá-lo, percebam que a roda acompanha. Por quê? Porque o eixo passou a ser o objeto pai. A roda agora é o objeto filho nesse efeito. Agora nós vamos usar o recurso que precisamos para poder fazer o movimento de transformação que precisamos. Então nós vamos aplicar na roda, que é o objeto filho, o constraint. Nós vamos vir aqui em Constraints, que é o restritor, e vamos adicionar um Object Constraint do tipo Transform, que vai ser o Transformation. Ele vai trazer algumas propriedades aqui, e eu tenho que indicar para esse objeto quem é que vai ser o alvo para manipulá-lo durante esse efeito. Então eu clico no conta-gotas e seleciono quem? O eixo. É o eixo quem vai controlar esse objeto na transformação que eu quero. Qual é a transformação que eu quero nele? Eu quero uma transformação de deslocamento. Então nós temos dois tipos de mapa aqui, que é o mapa From, que é o mapa de, e o Map To, que é o mapa para. Então em mapa From eu quero utilizar um recurso aqui de deslocamento desse objeto através desse eixo aqui, que é o Y, e vou usar para isso aqui menos 8 metros, que vai ser o mínimo, e 8 metros, que vai ser o máximo. O que eu estou dizendo é que eu vou deslocar esse objeto numa distância menos positivo, que é o valor inverso da seta, que está apontando aqui o eixo Y, e mais 8 metros no valor positivo da seta Y. Então, já configurei o eixo Y aqui para a função de locação. Agora, no Map To, eu vou ter que atribuir aqui a opção de rotação. Por quê? Porque eu quero que nesse deslocamento de 8 metros positivo ou negativo, esse eixo provoque nessa roda o movimento de rotação. Ele vai se basear a partir de um eixo aqui, que não é o eixo X nesse ponto. Vai ser a partir do eixo Y. Mas eu quero que ele faça um movimento anti-horário, para gerar o efeito interessante. Então eu vou usar aqui em Max o valor menos 360, para ele gerar o giro anti-horário. Veja que a roda se movimentou. O que isso quer dizer? Que quando eu selecionar agora o objeto eixo, vou abrir aqui essa barra oculta que está à direita, usando a tecla N, e vou clicar em item. Na opção de transformação de locação, se eu tentar movimentar esse objeto selecionado no eixo Y, repare que na medida que eu venho para trás, ele provoca um giro. Quando eu jogo para frente, ele provoca um giro. O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma restrição ligada ao eixo e fazendo com que o eixo movimente, o que vocês estão percebendo aí na área principal. Então, essa é uma forma que eu tenho de fazer um efeito interessante. A gente pode gerar movimentos, por exemplo, criar aqui forma de um rolo de pintura, entendeu? Então, vai caber a criatividade de vocês usarem esse recurso para alguma coisa que vocês precisem junto ao projeto de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito e até o próximo tutorial.